É justamente essa cena que a gente tem visto, né, no nosso dia a dia. Trânsito pelas filas nos postos, os pouquíssimos postos aqui de São Paulo que ainda têm combustível, que estão recebendo lentamente, como a Lu muito bem nos informou, formam filas gigantescas, de quilômetros mesmo. Filas quilométricas hoje em dia não é uma forma superlativa de dizer da situação. É fato, né? E aí, até que ponto compensa pegar uma fila como essa? Será que não era o caso de esperar em casa até a situação se normalizar um pouquinho, né? Ou a não ser as pessoas que estejam realmente com total falta de combustível. Será que tem motivo para tanto desespero? Vamos falar sobre isso no programa com o Rodrigo Araújo Ferreira. Ele é economista e professor do IBMEC. Falei certinho? Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. Seja bem-vindo à revista. Tudo bom? Tudo bom, Regiane? Tudo jóia. Bom, como eu disse anteriormente, eu queria deixar bem claro para o pessoal em casa também que a gente não está aqui, devido à grande polarização de opiniões, né, e de lados dessa mesma história, a gente não está aqui para dizer quem está certo, para dizer quem está errado, se a greve se justifica, se não justifica, se a gente deve aguentar as consequências quietinho ou não, enfim, não cabe a nós aqui falar sobre isso. A gente está falando justamente sobre o que está acontecendo, porque é fato que está faltando de tudo em todos os lugares, né, e o que esperar, né, daqui para frente. Afinal de contas, está começando a se normalizar, está começando a sinalizar uma normalização. Então, antes de mais nada, eu queria que você falasse para a gente com relação a prejuízos, com relação à economia. Obviamente, a gente tem um impacto desses 8, quase 9 dias, acho que hoje está completando 9 dias de paralisação. 9 dias, a gente tem um impacto muito importante na economia de uma forma geral, né? Sim, Regina, a gente tem um impacto na economia e eu acho que, na verdade, o cidadão já está sentindo o impacto na economia, nas filas do ônibus, está sentindo nos alimentos que faltam no supermercado, na dificuldade de encontrar alguns itens. Agora, a situação tende a se normalizar. Eu acho que nessas horas a principal mensagem é de calma e bom senso. Eu acho que bom senso nesse momento. A perspectiva é que a greve se desmobilize, né? Os líderes já, os principais líderes já entraram em acordo com o governo, então a tendência é que as coisas entrem na normalidade, né? A ANP fala aí de uma semana para o abastecimento de combustíveis voltar ao normal. Uma semana? É isso, a ANP... Esse dado é importante, até porque tem gente que ainda tem um chorinho ali, que ainda tem um pouquinho no tanque, para a pessoa conseguir se programar o tempo que vai precisar para conseguir um abastecimento normalizado. A ANP fala de uma semana, né? Agora tem alguns analistas que falam de 15 dias até que a situação se normalize, porque mesmo voltando o combustível, a gente ainda tem todo um processo de reabastecimento dos supermercados. Então, né? Várias entregas que haviam sido programadas vão ser reprogramadas, vários itens serão entregues, não serão entregues outros. Então, existe um processo aí de ajuste de uns 15 dias. Ainda existem, o movimento ainda está em alguns pontos, né, na rua, mas, em linhas gerais, a coisa tende a se esvair e voltar à normalidade nos próximos dias. A informação que a gente tem é que o movimento de greve oficialmente, né, pelos líderes do movimento, ele já está dissipado, os caminhoneiros podem voltar ao normal, mas por razões que também não cabe a gente aqui discutir, né, porque é mera especulação por enquanto, muitos deles ainda não voltaram ao trabalho. Então fica difícil cravar um tempo de normalização desses serviços e desses produtos que estão parados nas estradas, justamente porque parece que agora é uma questão de demanda pessoal. Sim, eu acho que como foi um movimento muito grande, né, e que de fato pegou toda a população de surpresa, é claro que ele tem um tempo para se voltar, ou seja, para que toda a desmobilização seja feita, né? Então você tem ainda alguns focos, algumas coisas acontecendo. Agora, diferentemente do que aconteceu no passado, né, quando o Brasil teve crise de inflação, teve teve momentos de falta de alimentos no mercado no passado. Quem viveu a década de 80 lembra disso, nessa né? época vai saber. Esse não é o momento, né? Não é isso que está acontecendo hoje, né? Hoje teve uma greve pontual, a tendência é que as coisas voltem à normalidade. E aí os analistas falam de algo em torno de 15 dias, né? Agora, nesses momentos é bom ter bom senso, né? Eu acho que nada de uma corrida aos supermercados, não é preciso estocar alimentos, apenas bom senso. Bem, eu vou usar menos o meu veículo, vou otimizar os meus recursos, vou comprar um item ou outro que eu acho que seja mais interessante para a família ou para os filhos, alguma coisa assim, mas sem, assim, eu diria que com calma e com bom senso, né? Eu acho que o país precisa de tranquilidade para pensar o seu futuro nesse momento. Eu acho que a melhor contribuição que a gente faz para a nossa sociedade agora é pensar as coisas com serenidade e realmente fazer as discussões que valem no Brasil. Ou seja, nós temos eleições agora no final do ano, o Brasil tem grandes desafios
Então eu acho que, às vezes a gente se empolga nos grupos de mídias sociais e etc. Fica repassando aquele monte Mas de eu acho que o coisa. bom debate será o debate das eleições, será o debate da população que participa, né, dos movimentos políticos com que tem afinidade. Sim. Esse é o bom debate, Tá. né, que eu acho que por aí que tem que ser o foco. E eu acho também que a gente está perdendo, se não aproveitar, né? Eu acho que a gente deveria aproveitar, a gente está tendo uma oportunidade de ouro, de evoluir enquanto sociedade, justamente nesses pontos que você colocou, né? De não entrar em desespero, de não pensar só em si, de não chegar no supermercado e ver que tem ali, pegar todo aquele estoque, aquele restinho de leite que está ali, porque tem uma outra família que também vai precisar, muitas vezes uma criança, muitas vezes um idoso, alguém que está passando por alguma necessidade, acabar com aquele estoque de remédio da farmácia, porque pode vir a faltar. Quer dizer, é uma oportunidade de evolução enquanto sociedade, enquanto ser humano, antes de mais nada, né? Até porque a gente pode pensar também que, sem nenhuma previsão de apocalipse, como está começando, está afetando também o início da cadeia produtiva, no caso de insumos, no caso de carnes, leite, quer dizer, isso é a base para a produção de tantos outros alimentos que podem vir a faltar num futuro, porque se não chegou em natura no mercado, vai começar a chegar, vai faltar também para a indústria que também fabrica alimentos derivados desses alimentos que estão estragando, estão sendo jogados fora. Então pode faltar ainda muito produto no mercado, mesmo voltando à normalidade, né? Sim, tem um período de ajuste aí, né? Porque, bem, por exemplo, você teve perda de rações, de animais, etc. na greve. Agora, as fazendas, as indústrias continuam as mesmas. É só uma questão de ajuste até os insumos voltarem à normalidade, né? Agora, é claro que a economia sente, sim, um impacto. A gente também não pode negar que tem um impacto para toda a sociedade essa crise, né? A gente pode falar de um número de quanto a gente está perdendo aí com relação à produção de uma forma geral, o nosso PIB, se vai ter algum impacto importante? Sim, a gente pode falar, as previsões de crescimento que estavam em torno de 2,5% estão em torno de 2% agora. Então a gente pode dizer que a gente perdeu aí 0,5% de crescimento do PIB para esse ano. Né? Então sim, existe uma perspectiva de diminuição do crescimento da economia. Isso é ruim para a sociedade, né? Um crescimento econômico menor é menos emprego, é menos condições de vida para a população brasileira. Agora, não é também algo alarmante, né? É uma crise, de fato, mas digamos assim, é diferente de outras situações. Acho que, né, os telespectadores mais velhos vão lembrar de várias situações que o Brasil já passou. É diferente de outras situações, de coisas que ocorrem em outros países, onde você tem, por exemplo, falência de empresas, onde você tem crises políticas muito mais graves do que a nossa. Então, não, no Brasil as coisas tendem a voltar para a normalidade. É uma questão pontual, o país vai crescer menos, sim. Nós temos eleições esse ano, esse é um ano importante para o país. O país tem desafios muito sérios, mas são desafios que a gente consegue enfrentar no diálogo, na participação política, né, mas sem correria, sem desespero. Né? Bom, o consumidor também está encontrando situações bizarras com relação a preços, né? Do pouco que se acha, muitas vezes se acha com um valor muito acima. Eu estava assistindo agora há pouco uma reportagem mostrando que o botijão de gás tem gente vendendo a R$150. Quer dizer, preços abusivos, situações absurdas em que, como eu estou falando, a gente está perdendo oportunidades de evolução e de ser solidário, né? E de não mostrar a pilantragem ou a malandragem aí embutida nessas situações. O consumidor encontrando esses preços abusivos, como é que ele pode denunciar? Para quem? Como ele deve se comportar? Olha, nesse caso a resposta é procurar o PROCON, né? O Brasil tem o serviço do PROCON e então nesse caso de preços abusivos, a legislação prevê, né, a existência de preços abusivos, isso faz parte do Código de Leis brasileiro. Tem que procurar o PROCON, eu acho que é a solução mais... Inclusive o PROCON aplicou multas altas, inclusive em alguns postos de gasolina recentemente, então essa é o melhor caminhamento que a população pode dar. Tá certo. Bom, gente, eu quero agradecer demais a presença do Rodrigo Araújo Ferreira, que é economista e professor do IBMEC, que é o Instituto Brasileiro de Mercados de Capitais. E fica aí o recado realmente para a gente não entrar em desespero, afinal de contas as coisas estão sinalizando que vão se resolver, se Deus quiser, ainda essa semana, né? Com feriado ou sem feriado. Sim, se com feriado ou sem feriado. Tá certo. Eu vou deixar aqui o site do IBMEC, é IBMEC, com B mudo, né? ibmec.br. Comenta com a gente aí como é que essa crise, como é que essa greve está impactando na sua vida. A gente quer saber que também através do nosso @Revista da Cidade. Obrigada, meu querido. Até uma próxima, viu? Obrigado. Um ótimo dia para você. Até. Você também. Tchau, tchau.